Estou de volta para sequenciar o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil. E agora a bola da vez é a Editora Abril. E estamos aqui quase no término do arco do Hulk nas encruzilhadas, por Bill Mantlo, Sal Buscema e Jerry Tallock. E com capas agora ilustradas por Mike Mignola, o futuro criador do personagem Hellboy. Bom, chegamos aqui ao incrível Hulk número 61 de julho de 1988, Em Busca da Razão, a Tríade, que é uma história muito boa do Hulk. É praticamente uma jornada de autoconhecimento do Bruce Banner, que aqui o Hulk racional ele já estava recuperando os resquícios, né, os resquícios de humanidade dele, que é o Bruce Banner, a humanidade interior do Hulk, que é o Bruce Banner. Então o Hulk já não estava mais irracional. E é interessante nessa história que agora o Hulk tem 3 aliados. Ele tem o Guardião, o Brilho e o Duende. E da onde veio esses 3 aliados? Bom, esses 3 aliados vieram de uma manifestação no subconsciente do Hulk como uma forma de protegê-lo, né? Uma forma de proteção. Porque na edição anterior ele infelizmente foi traído por aquelas esferas luminosas chamadas de pompons coletivos. E na verdade ocorreram alguns acontecimentos, né, na história anterior que fez com que os pompons coletivos acabassem traindo o Hulk, né? Então não era aqueles pompons ali que estavam se mostrando amigos do Hulk, porque pelo que é estabelecido na história anterior, pelo que o Bill Mantlo estabelece, aqueles pompons coletivos eles foram divididos, né? Os pompons que tinham a finalidade de ajudar, né? E o outro lado dos pompons ali que acabaram se tornando degenerados, né? E esses pompons que se tornaram degenerados, eles fizeram com que o Hulk libertasse os demônios Nagarai, acho que é assim que se pronuncia, demônios dimensionais que foram apresentados primeiramente na mensal dos X-Men. Que inclusive, numa história dos X-Men ali, que eles são apresentados lá na história que tem como objetivo, né, mostrar a Kitty Pryde se livrando desse demônio, teve argumento e arte de Joe Byrne. Enfim, e aqui, né, como já disse aqui, é essa nova proteção do Hulk, né, esses 3 seres que formam a tríade, eles simplesmente acabam guiando o Hulk, né, nessa jornada de autoconhecimento ao redor das encruzilhadas, né, e é uma história muito boa. E aqui tivemos novamente a arte de capa do Mike Mignola. Muito boa essa história aqui. Eu vou dar uma lida na sinopse aqui. Traído pelo seu único companheiro na encruzilhada, o incrível Hulk tem que confiar em uma nova amizade, a Tríade. Aí depois do mix dessa revista, tivemos Homem de Ferro e uma história de Ron, o Cavaleiro Espacial. Enfim, que aqui o guia do quadrinho já não mostrou que eram os responsáveis, né, pelo argumento, pelo roteiro. Mas tudo bem, vamos para a próxima. Bom, aqui temos o incrível Hulk número 62, né? Agora eu vou falar aqui o mês e o ano da publicação no Brasil, agosto de 88, e aqui, né, na capa, Bruce Banner não morreu, e a capa aqui já é de outro artista, já não é do Mike Mignola, que inclusive esse artista que é o Brett Blivis, ele também se encarregou da arte do conteúdo da HQ, ou seja, do gibi, como era chamado na época. Enfim, né, também é uma história muito boa, o Hulk sempre com essa proteção ao lado dele, né, que é a Tríade, e aqui temos uma história onde o Bruce Banner, ele retorna, né, porque, como já disse aqui, né, essa jornada de autoconhecimento era muito Bruce Banner no interior do Hulk, que fez com que o Hulk recuperasse a humanidade dentro dele. E essas manifestações do subconsciente do Hulk, eu tenho certeza que são memórias, é estabelecido aqui que são memórias passadas, né, do Bruce Banner. São formas ali, né, de coisas que ele viu na época, o Banner, e acabaram se manifestando, né, no subconsciente do Hulk. Enfim. E aqui, curioso também que não temos o Jerry Tallock na arte final, né?
Temos aqui argumento, obviamente, Bill Mantlo, aí desenhos, Brett Blivis e arte final de Al Wilson, já não era o Jared Tallock. Aí depois temos uma história de Homem de Ferro e Ron, o Cavaleiro Espacial. Vamos para a próxima. Bom, e o Incrível Hulk 63, de setembro de 88. Vida é apenas uma palavra. E na capa, a verdade sobre a origem do Hulk. Aqui, vida é apenas uma palavra. Temos aqui o argumento Bill Mantlo, roteiro Bill Mantlo. E agora com desenhos do Mike Mignola. Então, o Sal Buscema já havia feito a despedida na edição, né? Antes de ter aquele artista lá, Brett Blivis. Aquela foi a última edição que o Sal Buscema desenhou, que também teve a arte final do Jared Tallock. Depois teve aquele artista, né? Brett Blivis, chegou na edição posterior, teve aquele artista Brett Blivis. E agora com a arte do Mike Mignola, que também não vou dizer aqui que deixou a desejar. Mike Mignola, dentro do contexto da encruzilhada, a obscuridade, os monstros, eu acho que ele foi uma grata aquisição ali, né? Enfim. Mas, obviamente, eu prefiro o Sal Buscema, né? O Sal Buscema já não voltou já a finalizar o arco do Hulk nas encruzilhadas. E pelo que eu fiquei sabendo, eu acho, isso aí pelas palavras do próprio Sal Buscema num podcast que ele fez na época lá, que inclusive eu salvei para o meu blog Caverna do Hulk. O Sal Buscema disse que houve alguns desacordos entre ele e o Bill Mantlo. Ele, o Sal Buscema desenhista, e o Bill Mantlo, o roteirista. Houve alguns desacordos e isso fez com que o Sal Buscema já não permanecesse na mensal do Hulk, né? Embora que ele está se dedicando a outros personagens ali. Mas, enfim, né? Resumindo, parece que a jornada do Hulk aí nas encruzilhadas, mesmo no término desse arco de encruzilhadas, já não era o que o Sal Buscema queria fazer no Hulk, né? E o Bill Mantlo continuou escrevendo, né? Mesmo tendo a arte de outros artistas que não eram o mesmo que não fosse o Sal Buscema na arte principal, né? Enfim, mas mesmo sem o Sal Buscema, eu acho que as Encruzilhadas foi um arco interessante de ver, né? Enfim, mas eu prefiro mil vezes o Sal Buscema. E aqui, né? Não vou ler a sinopse aqui, senão vai ficar muita coisa, mas o Bruce Banner retorna. E logo de cara já é botado num altar de sacrifício, né? Enfim, né? Ele é praticamente capturado e depois é salvo por um alquimista. Aí o Bruce Banner está prestes a ser sacrificado e esse alquimista salva ele, né? Enfim, é uma história também meio de terror, né? Como diz a capa mostra ali, né? E também o próprio conteúdo, né? Mesmo na arte do Mike Mignola. Bom, e por último aqui temos uma outra história do Hulk, e é uma história importantíssima chamada Monstro, que foi publicada em O Incrível Hulk número 312, lá nos Estados Unidos, que foi a edição que foi usada como fonte de inspiração para vários runs do Hulk lá fora, né? Vários outros escritores usaram, o Greg Pak, tantos outros ali usaram essa edição como fonte de inspiração, porque ela faz grandes revelações importantes para a história do Golias Esmeralda e até para o próprio Bruce Banner, onde temos ali a verdade sobre a origem do Hulk, onde narra que o Bruce Banner já havia sido vítima de experimentos por parte do pai dele, que é o Brian Banner, que já está ali lidando com radiação gama e tudo mais. E ali o Brian Banner é apresentado como uma pessoa abusiva, né? Um alcoólatra que abusava de sua esposa. Ele espancava a mãe do Bruce Banner, que é a Rebecca Banner, e espancava, na época, lá, o pequeno Bruce Banner. Então vou dar uma lida na sinopse, porque essa edição aqui é muito importante. A vida do jovem Bruce Banner antes de se transformar no Incrível Hulk. A história sugere que Banner não é e nunca foi exatamente uma pessoa comum. Os testes de seu pai com radiação poderiam tê-lo alterado de alguma forma, o que explica sua transformação no Hulk absorvendo a energia gama. E essa história aqui também temos uma arte até competente, né, do Mike Mignola. Temos um momento ali que eles recapitulam a origem do Hulk, né, quando a bomba explode do Bruce Banner, ele é pego ali no âmago da explosão da bomba gama, ele absorve radiação, aí a arte do Mignola, Mark Mignola,
apresenta ali o Bruce Banner se transformando no Hulk selvagem, e é bem interessante essa história. Eu, particularmente, eu gostei, né? E parece que é nessa história que a editora Abril acho que deu uma cortada ali, porque ela é o prólogo de Guerras Secretas 2, que depois a Panini viria publicar, ela viria, né, a publicá-la de forma integral, né? Enfim, mas não que esse prólogo para Guerras Secretas 2 ajudasse alguma coisa, mas a Abril deu uma pequena cortada. Aí depois do mix tivemos, né, temos duas histórias do Hulk aqui, Incrível Hulk 63. Depois tivemos aqui a última história, que é Rogue Cavaleiro Espacial, né? Vamos lá, vamos para o próximo. Como já disse aqui, né? Incredible Hulk 312 é uma história muito importante. Aqui na editora Abril, publicado no título Monstro, que é o título lá fora, né? Monster. E aqui tivemos uma inversão por parte de capas da editora Abril, né? Colocaram a capa de Incredible Hulk 312 numa história que não tem nada a ver aqui, né? Enfim, né? Que na verdade essa história pertence a Incredible Hulk 313, onde chegamos em Incredible Hulk 64 de outubro de 88. Só se morre duas vezes, enfim. Aí, nessa história, só se morre duas vezes, o Bruce Banner tenta cometer suicídio, tentando se atirar em algum dos limbos da encruzilhada, mas o Hulk impede ele de morrer, né? Porque se o Bruce Banner morre, o Hulk também morre. Isso lá no Immortal Hulk, né? Depois foi estabelecido que o Hulk se tornaria imortal. Mas na época, nos anos 80, a gente não havia não havia nem sombra de uma possível imortalidade do Hulk. Mas o Bruce Banner diz na própria história, quando ele se atira no limbo das encruzilhadas, que ele está totalmente condenado à maldição do Incrível Hulk. E é muito boa essa história aqui, embora a editora Abril fez uma distorção na parte da capa. Aí depois, né? Depois tivemos uma história de Homem de Ferro e Ron Cavaleiro Espacial. Bom, acho que dá tempo de ressaltar aqui. Essa edição aqui, né? Voltando até que culmina no término do arco do Hulk nas Encruzilhadas, a editora Abril ela publicou na íntegra todas as edições de Tropa Alpha que culminaram no fim do exílio do Hulk nas Encruzilhadas, coisa que a Panini não publicou no Brasil, porque a Panini só publicou o confronto do Hulk com a Tropa Alpha quando o Hulk selvagem voltou à Terra. Só que numa edição de Grandes Heróis Marvels da editora Abril, com o especial da Tropa Alpha, a editora Abril publicou todas as histórias que culminaram no fim do exílio do Hulk nas Encruzilhadas, o que a Panini pulou naquela edição vintage, que pediram o olho da cara ali e os boçais, né, compraram, né, cheio de erros de revisão, traduções absurdas e com histórias faltando. Sim, eu vou deixar na imagem do vídeo. Aqui temos, né, todas as edições que eu já disse aqui, que combinam no fim do exílio do Hulk, publicadas numa edição de Grandes Heróis Marvel estrelando a Tropa Alpha, que a Panini não trouxe. A Panini só trouxe o confronto do Hulk com a Tropa Alpha, que é a edição Alpha Flight 29, naquela edição exploradora Marvel Vintage. Bom, aguarde a próxima parte desse quadro, histórias publicadas no Brasil. Eu sou o Tape 360 e você está no canal Tape 360.